Olá, tudo bem? Hoje eu irei falar um pouquinho sobre os números complexos. Mas afinal, o que é um número complexo? A definição diz que Z pertence ao conjunto dos números complexos, se e somente se Z for igual a A mais BI, onde A é a parte real do número Z e B é a parte imaginária. E, portanto, A e B também pertencem ao conjunto dos números reais. Tomemos como exemplo z é igual a 2 mais 3i. Então, a parte real do número z é 2 e a parte imaginária é 3, que vem acompanhado do i, que representa que é um número imaginário. Outro exemplo pode ser com um número negativo, como o segundo exemplo, menos 3 mais 3 sobre 5i. O número negativo representa a parte real e 3/5 de i representa a parte imaginária. É importante ressaltar que todo número real também é um número complexo, pois todos os números pertencentes ao conjunto dos números reais também pertencem ao conjunto dos números complexos. Então pode surgir uma dúvida na sua cabeça, mas e se um número for inteiro e não tiver nenhuma parte imaginária? Portanto, a parte imaginária é igual a zero. Outra informação muito importante é que quando um número complexo tiver uma parte real igual a zero, este número é chamado de imaginário puro. Agora iremos falar sobre o conjugado de um número complexo. Afinal, o que é um conjugado e como fazer isso? É muito simples. Para obter o conjugado de um número, basta tocar o sinal da parte imaginária. Tomemos como exemplo z é igual a 3 menos 4i, ou seja, o conjugado de z seria 3 mais 4i. Sendo assim, quando multiplicamos um número pelo seu conjugado, é possível eliminarmos a parte imaginária, como por exemplo no caso de uma fração, em que houver um número complexo no denominador. Isso não pode acontecer, então multiplicamos o denominador pelo seu conjugado e assim eliminamos a parte imaginária. É possível também realizarmos as 4 operações com os números complexos: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então chegou a hora de praticarmos. O nosso primeiro exemplo foi da conta de adição, em que Z1 mais Z2, considerando que Z1 é igual a 5 menos 2i e Z2 é 2 mais 3i. Então, apenas juntamos os dois números e obtivemos esse resultado. Agora, para a subtração, basta fazermos o mesmo processo, mas agora iremos com o sinal de menos. Então, 5 menos 2i com o sinal de menos irá ficar menos 2 menos 3i. Então, o resultado será 3 menos 5i. Quando formos realizar a multiplicação, é preciso ficarmos muito atentos quanto ao sinal e também para realizar a distributiva, pois 5 multiplicará 2 e 3i também, assim como menos 2i multiplicará o 2 e o 3i. Fazendo primeiramente a distributiva do número 5, poderemos obter estes dois resultados. E logo após, a distributiva do menos 2i, obteremos estes dois resultados. Realizando as operações, obteremos este resultado. Vale lembrar que menos 2i multiplicado por 3i dará menos 6i ao quadrado. I ao quadrado corresponde a menos 1, então menos 1 multiplicado por 6 dará menos 6, juntando com o sinal negativo novamente dará positivo. Então, juntamos a parte real e a parte imaginária e obteremos o resultado 16 mais 11i. A última operação é a divisão e esta merece muita atenção, pois um número imaginário não pode ficar na parte do denominador. Então, utilizamos o conceito que aprendemos de conjugado e multiplicamos o conjugado embaixo no denominador, mas também no numerador. Como já foi mencionado anteriormente, quando multiplicamos pelo conjugado, eliminamos a parte imaginária, pois menos 6 mais 6 será anulado os dois resultados. Realizando a distributiva, obteremos este resultado. Então, separando as duas partes, 4 sobre 13 é o nosso número real e menos 19i sobre 13 é a nossa parte imaginária.
Outra parte muito importante dos números complexos corresponde à potenciação. Mas para fazermos uma análise, é muito importante relembrarmos algumas propriedades de potência. A primeira delas diz que um número com potência zero é igual a 1. A segunda propriedade diz que um número com potência 1 é igual ao próprio número. Devemos relembrar também do exercício anterior, em que i ao quadrado é igual a menos 1. Outra propriedade muito importante é a multiplicação de bases iguais, em que somamos apenas os expoentes. Então, podemos concluir de que i à terceira é a mesma coisa de i ao quadrado multiplicado por i. Então, lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, multiplicado por i, obteremos o resultado menos i. Se continuarmos a potenciação, poderemos perceber uma sequência em que os resultados se repetem de 4 em 4 vezes. Mas para que o conhecimento seja fixado, precisamos praticar. Chegou a hora de praticar. Mas agora, e quando um número tiver uma potência muito maior, será que teremos que multiplicar até o expoente 15? Negativo. Lembre que as potências se repetem de 4 em 4 vezes, então basta pegarmos o expoente e dividirmos por 4. Haverá um resto 3, logo, i elevado a 15 é a mesma coisa de i à terceira. E descobrimos que i à terceira é igual a menos i, logo, i elevado a 15 é menos i. Exemplo com um número muito alto é i elevado a 258. Basta fazermos o mesmo processo. Iremos dividir 258 por 4. Haverá um resto 2. Então, i elevado a 258 é a mesma coisa de i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. Então, i elevado a 258 corresponde a menos 1. Outra parte muito importante e muito legal dos números complexos corresponde ao módulo. Diferente dos números reais, o módulo de um número complexo é a distância de um ponto da reta até sua origem, e é representado pela fórmula módulo de z é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Assim, quando traçamos uma linha reta da origem até algum ponto P, obtivemos um ângulo no sentido anti-horário. Este ângulo é chamado de argumento. O argumento é muito importante para a fórmula trigonométrica. Mas como iremos descobrir a fórmula trigonométrica? Muito simples. Existem duas fórmulas para descobrir o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Para descobrirmos o cosseno do ângulo, basta pegarmos a parte real A e dividirmos pelo módulo. Sendo assim, para descobrirmos o seno do ângulo, basta pegarmos a parte imaginária B e dividirmos pelo módulo. Para aplicar essas fórmulas, é muito importante também relembrarmos do círculo trigonométrico e dos ângulos notáveis. Portanto, para que isso fique bem explicado e fixado, vamos praticar novamente. Então, vamos praticar. Relembrando, esta é a parte real e esta é a parte imaginária. Realizando o módulo, descobrimos que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, pois i não está acompanhado de um número, logo, ele está acompanhado do número 1. Para descobrirmos a fórmula trigonométrica, precisamos também descobrir o ângulo, o argumento. Então, vamos aplicar a fórmula de cosseno e de seno. Então, descobrimos que a parte A, 1, sobre raiz de 2, que é um módulo. Mas não é possível deixar uma raiz no denominador. Então, multiplicamos e descobrimos que cosseno do ângulo corresponde a positivo raiz de 2 sobre 2. Realizando também com o seno, descobrimos o mesmo resultado. Logo, concluímos que este é um ângulo notável, o ângulo 45. Então, a fórmula trigonométrica ficará raiz de 2, que multiplica i seno de 45 mais cosseno de 45 graus. Ou, em radianos, raiz de 2 que multiplica i seno de π sobre 4 mais cosseno de π sobre 4. Esta foi a explicação sobre números complexos. Espero que tenha ficado bem compreendido. Até a próxima!